Assim como a culpa, assim como a raiva, assim como outras emoções, a ansiedade também é só uma emoção. Todo mundo sente ansiedade. Se você não sente ansiedade, alguma coisa está errada, tá? A ansiedade é uma função primitiva da nossa mente com um objetivo, que é justamente dizer que existe um perigo futuro. Então pensa, quando a gente vivia lá na selva, 100 mil anos atrás, a ansiedade nos ajudava a sobreviver, tá? Imagina que você tá lá na selva e você ouve o rugido de um tigre distante. Naquele momento você vai sentir a ansiedade, porque ela tá tentando te ajudar, indicando de um possível perigo no futuro. É alguma coisa que vai afetar a sua segurança e é alguma coisa no ambiente que serviu de gatilho para que a ansiedade surja. Nesse caso, o rugido. Então você ouviu o rugido, aquilo serviu de gatilho, disparou a ansiedade. Agora eu estou ansioso. Tem um tigre por perto. Pode ser que ele me ataque. Vou resolver essa situação. A emoção te move a resolver. E aí pode ser que você vá na direção oposta, até você parar de ouvir o rugido. E aí o que acontece? A ansiedade passa. Então esse é o ciclo da ansiedade. Algum gatilho no ambiente dispara a emoção, você sente a ansiedade, que está indicando um perigo no futuro. Aquele desconforto, aquela emoção ruim que você está sentindo, te move a resolver o problema, a se prevenir daquele perigo. A partir do momento que você se previne, que você resolve a situação, a ansiedade passa e pronto. Isso aí é normal, todo mundo tem que se sentir dessa forma. Agora, tem 3 coisas que atrapalham esse ciclo. Por exemplo, quando a gente não sabe qual é o gatilho, então a gente tem a impressão que do nada eu fiquei ansioso. O que não é verdade, tá? Sempre tem um gatilho, mas pode ser que você não está percebendo conscientemente o gatilho. Outro ponto que atrapalha esse ciclo é quando o perigo dessa ansiedade é muito mais leve do que a sensação faz parecer. Sei lá, por exemplo, a gente quer ir na padaria comprar pão. E aí a gente sente uma ansiedade muito grande simplesmente para ter que ir comprar pão. Numa situação dessa, a gente vê que o nível de emoção está descalibrado com o da situação. Não é útil uma ansiedade tão grande para uma situação como ir comprar um pão, tá? E tem muitas pessoas que sentem a ansiedade para fazer isso, por exemplo, para sair de casa, às vezes para atender um telefone ou para fazer uma prova, enfim. E o terceiro ponto que atrapalha esse ciclo é quando a gente foge da ansiedade em vez de resolver aquela situação. Então, no caso do rugido do tigre na selva, por exemplo, imagina que você ouviu o rugido e aí, em vez de resolver, de ir mais longe ou de se proteger, de construir uma cabana, de preparar uma lança, por exemplo, você simplesmente, quer saber? Tapei meus ouvidos. Pronto, resolvi o problema. Não, na verdade você fugiu. É importante que a gente resolva as ansiedades do nosso dia a dia. É para isso que serve a ansiedade, é para isso que serve a emoção, é para te indicar que tem alguma coisa a ser resolvida. Quando uma ou mais dessas coisas acontecem, o ciclo não se encerra adequadamente. Ou seja, a ansiedade não é processada corretamente e vai ficar vestígio dela. Você vai acumulando aquela ansiedade no seu corpo, vai acumulando aquele estresse. E aí quando a ansiedade está muito acumulada, está muito alta, aí a gente vai ter uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade é diferente da ansiedade. A ansiedade é só a emoção que está indicando um possível perigo. Ela é totalmente natural e saudável desde que a gente resolva a situação. A crise de ansiedade já é uma resposta super intensa que a gente passa a ter no nosso corpo. E a sensação é como se aquele perigo do futuro veio sendo trazido para cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, e é como se estivesse agora acontecendo, mesmo sendo uma situação do futuro. Então o seu corpo vai ficar preparado para resolver o problema agora com uma reação que a gente chama de luta ou fuga. Ele está preparado para lutar ou para fugir. É como se o tigre estivesse aqui na sua frente. Pensando no exemplo da selva, você ouviu aquele rugido. Aparentemente é mais ou menos 1 quilômetro de distância. E o tigre não sabe onde você está. O perigo está no futuro. Existe um tempo até o tigre chegar onde você está. Então, nesse caso, você sente a ansiedade. Você não tem uma crise. Agora, se o tigre aparecer na frente de mim aqui agora, eu vou ter uma reação de luta ou fuga. Ou eu vou pegar alguma coisa para bater no tigre, para lutar com ele. Ou eu vou sair correndo, subir na árvore, enfim. Alguma coisa eu vou fazer pela minha sobrevivência. Eu não vou nem pensar. Então, a reação de luta ou fuga também é saudável, desde que o perigo esteja aqui, agora acontecendo. Se um tigre chegar para te atacar, você quer ter a reação de luta ou fuga, para você poder se proteger. Só que a crise de ansiedade é quando a reação de luta ou fuga acontece, quando ela é ativada, mas a situação tá lá no futuro. E quando a gente fica acumulando estresse na nossa vida, sem resolver, acumulando as ansiedades, sem dar um fim para a situação, fica muito mais fácil a gente chegar no ponto da crise de ansiedade. Então, resumindo, para você evitar as crises de acontecer, a gente tem que limpar as ansiedades e os estresses acumulados. A gente tem que pegar e encerrar aquele ciclo.
ciclos. A gente tem que resolver os nossos problemas. Ou seja, a gente tem que identificar o gatilho, a gente tem que compreender o possível perigo e a gente tem que resolver o perigo.